A marca Círculo é sinônimo de saúde e hoje é uma das mais completas estruturas de saúde do Rio Grande do Sul. O Círculo Saúde conta com uma equipe de profissionais altamente especializados que, com práticas modernas e humanizadas, cuidam dos clientes com carinho e competência. Além de um hospital próprio com acreditação nível máximo, referência no estado, laboratórios de alta tecnologia, ampla carteira de médicos, clínicas e hospitais credenciados e exclusivos centros de especialidades médicas, o Círculo mantém bases de atendimento em várias cidades. Para a tranquilidade e segurança dos clientes, os planos de saúde do Círculo também garantem médico 24 horas e atendimento nacional. Afinal, saúde é a nossa razão de ser. E inovação e vanguarda são predicados indispensáveis para estarmos a cada dia mais próximos de você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
o abraço mais quente que há. De manta e cuia no inverno eu vou te esperar. O frio da Serra Gaúcha desperta o abraço mais quente que há. De manta e cuia no inverno eu vou te esperar. Parceria. União de pessoas para alcançar um objetivo comum. Que outra palavra descreveria melhor o enlace de nossa história com Caxias do Sul? Uma história que entrelaça origens, culturas, ideais e o sonho de fazer daqui um lugar melhor para se viver. Sonho que foi semente e que encontra solo fértil em quem acredita que é possível fazer acontecer. Celebrando os 120 anos de sua história, a Sicredi Pioneira tem orgulho de dizer que acredita em Caxias do Sul, porque Caxias do Sul também acredita na Sicredi Pioneira. E essa parceria que valoriza as tradições e comemora conquistas, discute novos rumos e fomenta o amanhã, se solidifica nos frutos que colhemos juntos. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, Pessoas em Movimento. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Nós já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de Vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região Sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa.
O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Marco Polo G8, a nova geração de ônibus. Projetada para abrir caminhos de negócios e levar pessoas aos seus destinos. Oferecendo performance com competitividade para quem investe e segurança com conforto para quem viaja. O Marco Polo G8 entrega atributos superiores e chega para reescrever a história do transporte rodoviário. Definitivamente, o mundo visto pelas nossas janelas é muito mais bonito. Marco Polo G8 leva você ao futuro. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. O conforto pra casa, a beleza pra vida, o bom gosto em primeiro lugar. Os momentos que nos fazem sonhar, como é bom contar com quem nos quer bem e está sempre ao nosso lado também. Móveis Dallas, ambientes feitos pra viver. Móveis Dallas, planejados pra você.
prazer recebê-los aqui na nossa entidade. Senhoras e senhores, por gentileza. Então, saudar e agradecer sempre a presença do nosso presidente, então, Celestino Louro, e do nosso palestrante, o diretor do Conselho de Administração da Tramontina, Clóvis Tramontina. Confiram agora, então, as grandes marcas que são nossas parceiras aqui da RA. Convidamos para a saudação o nosso presidente Celestino Louro. Saúdo a presença do nosso palestrante, o Sr. Clóvis Tramontina, bem-vindo à nossa casa. Nossa vice-prefeita Paula Iores, vereadora Marisol Santos, a imprensa, senhoras e senhores. Ao compartilhar com todos vocês mais uma história inspiradora, queremos agradecer de maneira toda especial ao nosso palestrante, um dos maiores empreendedores e grande administrador que este país conhece. A trajetória do seu Clóvis Tramontina, seu modo de gestão, seu entusiasmo e sua capacidade invejável são, de fato, uma inspiração para todos nós. Sabemos da sua paixão pela tecnologia, pela inovação constante e, principalmente, pela qualificação das pessoas para fazer evoluir sempre os padrões da qualidade e da competitividade da Tramontina. Com este propósito, construiu uma das trajetórias mais impressionantes e uma das empresas mais admiradas, com repercussões positivas em toda a nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença em nossa entidade, na certeza de que, ao partilhar conosco as suas experiências, sairemos daqui muito mais inspirados. E antes de lhe passar a palavra, Sr. Clóvis, gostaria de fazer alguns registros importantes em relação à agenda desta semana que se inicia no dia de hoje. Primeiramente, cumprimentar a Prefeitura de Caxias, que por meio da sua Secretaria de Cultura realizou mais uma exitosa Feira do Livro. Cerca de 30 mil livros comercializados. Parabéns. Lembrar também que no dia de amanhã temos a abertura da 31ª edição da Mercopar, uma feira que se tornou um importante espaço de geração de negócios, disseminação de conhecimento, demonstração de tendências da indústria e de estímulos à economia. A feira se estende até a próxima sexta-feira, dia 21, e é importante que cada um de nós possamos prestigiar e tomar conhecimento do que é o futuro. O futuro estará lá presente. Amanhã também acontece no Intercity Caxias
o 4º Simpósio Estadual do Varejo. Um grandioso e necessário evento promovido pelo Cindy Lojas Caxias, com foco em tecnologia e inovação, voltados para o consumo e o futuro dos negócios no comércio. Ufa! Como eu disse, a agenda da semana está repleta. Oportunidades para todos os gostos. Amanhã, nós também teremos, nesse restaurante, mais uma edição histórica do nosso Encontro de Gigantes, que reunirá os presidentes da Randon, da Marco Polo e da Colombo, e o presidente do Conselho de Administração da Florence. Trata-se de uma edição especial, de um evento que é realizado em parceria com a SIC Caxias para destacar os 10 anos da Rádio Gaúcha Serra. E para finalizar, na quinta-feira, dia 20, conforme havíamos anunciado preliminarmente, vamos receber o candidato ao governador Onyx Lorenzoni, concedendo a ele o mesmo espaço concedido ao candidato Eduardo Leite na última terça-feira. Com isso, concluímos a nossa contribuição ao debate para a escolha do próximo governador nesse segundo turno das eleições. Contamos com a presença de todos e com as opiniões de todos para que possamos fazer boas escolhas no dia 30 de novembro. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, então, a RA ganha 2 nomes de peso. São 2 novos parceiros que, a partir de hoje, vão engrandecer ainda mais este evento. Hoje passamos a contar com o patrocínio da Intral, na RA, e também com o apoio institucional do SEBRAE. Então, uma salva de palmas para os nossos novos parceiros. Como já anunciado, então, pelo nosso presidente, na próxima quinta teremos o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, no segundo turno, o Onyx Lorenzoni, e as inscrições podem ser já realizadas a partir das 14 horas no site da SIC. Então, logo depois da RA, já estão abertas. Também convidamos para que, ao final do evento, prestigiem o espaço da Vitrine RA, que é feito pelas nossas associadas. Hoje nós temos a Sicredi e a APQ Gestão. Vão lá conhecer um pouquinho mais sobre as empresas, tem brindes e também gerar aí cada vez mais network. Antes de iniciar a nossa palestra, lembrem do nosso Slido para as perguntas. Ele já está valendo, só aproximar sua câmera no QR Code e você já pode fazer a sua pergunta. E o nosso palestrante, o senhor Clóvis Tramontina, me alcança por gentileza. Trouxe o currículo do seu Clóvis. O empresário Clóvis presidiu por 30 anos uma das maiores indústrias do país, que se mantém genuinamente brasileira. E eu peço já que o seu Clóvis gentilmente venha ao palco enquanto eu leio o currículo dele. A Tramontina, então, como é conhecida por todos, desenvolve e produz em solo nacional seus mais de 22 mil produtos, investindo na geração de empregos, impostos, inovação e desenvolvimento. A liderança de Clóvis reflete seu espírito simples, o estilo direto de administrar e a valorização das pessoas. Este último, um dos principais valores da empresa. Neto dos fundadores Valentim e Elisa Tramontina, filho de Ivo e Laura Tramontina, nasceu em 55, no município de Carlos Barbosa, berço e até hoje sede da Tramontina, que iniciou com uma pequena ferraria em 1911. É casado com Eunice, pai de Elisa, Marcos e Ricardo, e avô de Rafaela, Lucas, Leonardo, Isabela, Valentina e Laura.
Começou sua carreira obedecendo à filosofia da empresa. Para ocupar qualquer comando, é preciso conhecer profundamente as particularidades de cada área da organização. Assim, antes de assumir a presidência, Clóvis trabalhou durante anos em vários setores da Tramontina, até chegar à sua grande vocação, a arte de negociar. Então, com vocês, Clóvis, muito bem-vindo. O palco é todo do senhor. Bom dia a todos, tá? É muita coragem, né? Um cara de Barbosa vir aqui em Caxias do Sul bater papo com os gigantes, né? Isso aqui, realmente, vou te dizer uma coisa, é muita coragem. Mas tudo bem, eu vou contar a minha história, então a minha história é um negócio... Mas antes eu gostaria de fazer um registro. O que vocês acharam do debate ontem? Podia ter sido feito em Nova Brécia, vocês não acham? A capital da mentira, né? Tu entendeu? Né? É um negócio espetacular, porque é o tipo da coisa, eu nunca vi uma coisa tão... Apresenta planos de governo, é isso que tem que ser, a gente tem que ser mais objetivo. Mas eu quero agradecer ao Celestino por esse convite, tá? E Celestino, eu tenho que registrar o seu João Franciscucci, né? Que está aqui com 94 anos. Esse sim pode contar muita história para nós, tá? Uma salva de palmas para ele, né? Isso é fantástico, tá? Bom, a minha trajetória passa, sem dúvida nenhuma, pela Tramontina, né? Então, eu vou pedir 2 minutos para vocês antes para apresentar um audiovisual rapidinho do que é a empresa. E aí depois nós começamos o nosso bate-papo. Por favor. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são 9 fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Eu falava com o Celestino e eu disse assim, qual é a intenção de uma reunião, um almoço como essa? Ele disse, Clóvis, conta a tua história, as coisas inspiradoras, aquelas coisas do que tu acertou, do que tu errou. Então, às vezes, eu vou passar um pouquinho pela Tramontina, porque a minha história é a Tramontina. Acho que eu fui feito até dentro da Tramontina, não sei. Não, vou saber, eu não estava lá na época, tu entendeu? Tá? Eu não estava lá na época, então não sei.
Mas a Tramontina tem como missão fazer bons produtos, né, para que atendam às necessidades do consumidor. E tanto é que o nosso slogan diz o seguinte: o prazer de fazer bonito. Quais são os valores que carregam a nossa empresa? Tá? O primeiro deles é a satisfação dos clientes, né? Nós temos que os clientes têm que estar satisfeitos. Nós temos uma empresa muito transparente, porque além de tudo a nossa empresa não é de uma família, são de duas famílias. Uma sociedade que tem mais de 70 anos juntos, duas famílias, e você sabe que a maioria são empresas familiares, e para mim a empresa familiar é a melhor que tem, porque tu fez, tá? As outras empresas públicas tu não sabe com quem tu está lidando, e a empresa familiar tu sabe tem valores. Então a transparência é importante, a liderança é uma das coisas fantásticas, nós procuramos buscar a liderança em tudo que nós atuamos. Isso é uma coisa, é uma determinação nossa, tá? A valorização das pessoas, isso talvez, eu sou o mais fanático disso aqui, e aprendi muito com o meu pai, o Ivo, e com o seu Ruiz Comação, que é meu padrinho até de batismo, né? E vive até hoje conosco. Não está com a saúde do seu, do seu João, mas está bem, está aí conosco, que isso é importante, né? Mas a valorização das pessoas é o seguinte: todos os nossos gerentes e coordenadores e diretores no Brasil e no mundo são prata da casa. Isso é uma das coisas que nós não abrimos a mão, porque essas pessoas têm a cultura da empresa e eles levam aonde eles vão, eles têm o sentido do pertencimento. Então isso é muito importante. O trabalho, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que uma empresa que não tiver trabalho não vai adiante, não existe. E a devoção, as pessoas têm aquela coisa do pertencimento, né? Eu vejo assim, eu vou contar um episódio, eu estava em Dubai, um pouco depois agora em 2000, na Expo Dubai, e eu estava lá, e aí eu estava na cadeira de rodas, e chegou uma senhora lá na nossa empresa, e começou a me abraçar e chorar, né? E, pô, eu disse, o que é isso? Era uma senhora do Sri Lanka, tá? Que ela me abraçou e me beijou, e ela disse assim, eu estou emocionada porque o meu trabalho aqui dá a possibilidade de eu levar um dinheirinho para minha casa no Sri Lanka, ajudar os meus filhos. E uma das coisas importantes é que o senhor, há 3 anos atrás, veio aqui e o senhor me abraçou e me beijou. Tá? Porque ela era uma pessoa simples e ela achava que eu não ia chegar perto dela. Então, ela estava muito feliz com isso. Bom, isso é uma das coisas que é um legado que vem desde o meu pai e do seu Rui, de cuidar da Tramontina. Aí se fala muito hoje, reitor, em startups. Startups foi o seu Raul Randão, o seu Paulo Bellini, o seu Ivo Tramontina, o seu Lourenço Castelão, o seu Adelino Colombo e muitos outros. Startup, hoje os caras abrem hoje e fecham amanhã. As nossas startups têm mais de 100 anos. É um negócio fantástico, né? Empregam muita gente e criam, criam valor para a sociedade, né? Não são startups financeiras, aqui tem geração de valor, isso é uma coisa muito importante. Algumas informações já foram passadas aí no vídeo, mas nós temos mais de 22 mil itens, desculpe, mudei? Não. Isso aconteceu até com o Bill Gates, não se preocupe, tá? Né? Eles me trocam para ver sacanear, tu entendeu? É claro, para ver se eu estou atento na coisa, tu entendeu? Mas a nossa empresa é uma empresa que faturou 11 bilhões, tá? Tem 11 mil empregados, 9 unidades, né? Nós estamos presentes em 120 países e nós temos uma filosofia o seguinte, de não produzir nada no exterior, e produzir tudo no Brasil, mas estar próximos de unidades com unidades de distribuição. Então, nós levamos o nosso produto made in Brasil com a marca Tramontina e a qualidade Tramontina. Isso é que nós procuramos fazer.
algumas coisas, a produção anual da Tramontina, alguns grandes números. 500 milhões de talheres, tá? 90 milhões de facas, 70 milhões de panelas, 50 milhões de ferramentas, né? Então, para vocês terem uma ideia, aí vejam a importância de produzir qualidade. Porque se tu fizer qualquer... Eu lembro, Davi, quando nós fomos naquela época, nos anos 90, para os projetos do IMAN, que era a qualidade total, Kaizen, e assim por diante, né, no Japão, e a gente ouvia falar que era peça por milhão, né, os defeitos. Gente, nós estamos nessa realidade, é isso que nós procuramos fazer. A inovação é uma das coisas que faz parte da empresa, tá? Faz parte, desculpe, aqui que estava a marca Tramontina, tá? Tem um reconhecimento de 97%, 94% já teve ou tem um produto Tramontina. Então, tem 15 milhões de pessoas que ainda não tiveram um produto Tramontina, então tem um mercado fantástico pela frente. A turma de vendas nossa é fraca, tá? Tem que vender mais, tu entendeu? Nós somos o primeiro lugar em marca no Rio Grande do Sul por 3 anos consecutivos, no Top of Mind. E no ano passado, no final deste ano, início deste ano, nós fomos agraciados com a 2ª marca de valor pela Isto É. Ok? Por favor. A inovação é uma das coisas importantes que faz parte da nossa empresa, tá? Eu lembro do meu pai, o meu pai era um homem que a mecânica, para ele, era tudo. A mecânica era tudo. Porque na época, e meu pai foi um homem assim visionário no aspecto seguinte, reitor, até para formação, o primeiro curso que ele fez na Tramontina foi corte e costura, porque as pessoas vinham da colônia e não tinham roupa, tá? E ele contratou uma senhora que era Rosalina Cussó, mãe do Walter Cussó, que foi nosso diretor, tá? E ela ensinava o pessoal a fazer isso. Isso era inovação também, tá? Nós temos mais de 1 milhão de área construída, 1 milhão de metros quadrados, temos 37 centros de inovação, pesquisa e desenvolvimento, onde a gente faz umas coisas muito bacanas. Essa semana, nós entregamos 2 carrinhos inteligentes de ferramentas para a Embraer. Um trabalho fantástico, tá? São carrinhos onde a ferramenta, você retira a ferramenta e você acompanha ela tudo pelo smartphone, tá? Então, a pessoa, vocês imaginam se ficar uma ferramenta perdida dentro de uma turbina de avião. Aí o pessoal da Embraer contou para nós, a semana passada, quando nós fomos entregar, que foi esquecido uma vez um soquete dentro de uma... Desapareceu um soquete, não foi esquecido. Desapareceu um soquete na construção de turbina, de aviões. Gente, eles tiveram que tirar as 2 turbinas do avião, mandaram para a GE, nos Estados Unidos, para desmontar toda ela, para ver se não tinha o soquete dentro da turbina. Imaginem a quanto se ganha nisso, tá? Então, a inovação é uma coisa que faz parte da empresa. Nós estamos sempre pensando em inovação em produtos, em processos, em tudo. Bom, o que é o Clóvis, tá? O Clóvis é um guri que teve uma infância muito ativa, muito adolescência espetacular, sempre fui um sujeito muito namorador, jogador de futebol péssimo, tá? Então aí eu montei um time de futsal, né, para ser campeão. Infelizmente perdemos a semana passada, mas isso faz parte do show da vida, né? A minha mãe perdeu 4 filhos antes do que eu, então eu era muito esperado, tá? Se vocês olharem o meu livro, eu estou com o dedo aqui, número 1. E eu sempre quis ser o número 1, porque a minha mãe me protegeu muito e, segundo meus irmãos, eu era o queridinho da mamãe. E eu acho que eu era mesmo, entendeu? Não tenho problema nenhum disso, tá? Fui uma criança que foi muito cuidada, muito porque ela tinha muito medo de me perder. E eu nasci no quarto número 13. É o único lugar que eu gosto do 13, tá? Né? No quarto número 13, tá?
Depois tem os advogados aí que estão aí. Clóvis, tu não pode falar. Mas não estou falando nada, só falei que eu não gosto do 13, pronto. Sem problema nenhum, tá? Né? É o tipo da coisa. Mas o 13 é ali, e quando eu nasci em junho de 55, e era muito frio. E o padre Arlindo foi visitar minha mãe. E ela disse, Laura, tu viste que nem sempre o 13 é azar. Tá? Porque era o primeiro filho que vingava dela, né? Da minha mãe. Mas, na verdade, é o seguinte, era o primeiro neném a nascer no hospital. Antes nascia em casa, então tinha esse problema, ok? Bom, na adolescência, tá? Andei muito, namorei muito, fiz muita coisa, mas teve um detalhe. A polícia estava aqui, eu ia para lá. Nunca botei um cigarro na boca e nem droga, nunca experimentei, tá? Não sei se é bom ou ruim, né? Tu entendeu? Porque agora já tenho 67 anos, né? Pode ser que eu perdi uma oportunidade, né, da vida, não sei, né? Não sei, pode ser que eu perdi uma oportunidade, tá? Mas é o tipo da coisa. Claro que a realidade era outra naquela época, não é que nem hoje. Mas então, isso é importante. Meus irmãos sempre disseram o seguinte, que eu era o queridinho da mãe, e era. E aí teve uma coisa, eu tomei mamadeira até os 15 anos. E aquela desgraçada da minha tia, tá? Eu tinha uma namoradinha em Xangri-Lá, tá? Tinha uma namoradinha e a minha tia com a mamadeira foi lá e me chamou. Clóvis, vem tomar a chucha. A chucha era a mamadeira. Naquele dia eu perdi a infância e perdi a mamadeira e a namorada, né? Por culpa da minha tia. Aquela lá, vou te dizer uma coisa, terrível, terrível. Tá? Bom, e a minha trajetória profissional é o seguinte, eu sempre quis ser o presidente da Tramontina. Eu nem sabia o que era, mas eu queria ser o presidente da Tramontina. E procurei estudar muito. Eu fiz 2 cursos de segundo grau, fiz comércio e científico, fiz 2 faculdades, Direito e Administração, fiz MBA, fiz pós-graduação, fiz de tudo, tá? Cursos, um monte e tal. E sempre quis ser o presidente da Tramontina. Eu trabalhei em todos os setores do escritório, não trabalhei na fábrica e nada, mas no escritório todos. E até que eu estava trabalhando na auditoria. Quando eu estava trabalhando na auditoria, um dia saiu o nosso gerente de São Paulo, que era o Beto Antunes, e era Deus no céu e o Beto na terra. E eu disse para o Oswaldo Issoja, que era o meu chefe, eu disse, Oswaldo, eu quero ir para São Paulo. Bah, Clóvis, eles não vão querer que tu vá para São Paulo. Eu quero ir a São Paulo e eu quero trabalhar em vendas. Eu vendia rifa e não entregava o prêmio. Isso aqui é fantástico, tu entendeu? Isso é sensacional porque quem ganhava o prêmio, eu ia lá e entregava o prêmio e dizia, deixa o prêmio para o time ou para a igreja, enfim. Porque aí, claro, por que tu ia entregar? E sorteava de novo. Teve prêmios que até gasto eram de tanto ser sorteado, entendeu? Aí eu disse assim, eu quero ir para São Paulo, tá? E eu ganhava menos que o Luiz Renato, que era meu amigo, é nosso vice-presidente dos Estados Unidos, e eu dizia, puta, eu ganho menos que o Luiz Renato, e o Luiz Renato não tem o preparo que eu tenho, né? Eu não, eu quero ir a São Paulo e tá. Até que meu pai e o seu Rui convenceram o meu tio Raul que eu fosse a São Paulo. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu disse assim, bom, agora chegou a hora de começar a vender. Eu pensei, cheguei lá, vi o Mapping. Mapping era uma rede, era uma loja de departamento fantástica em São Paulo. E liguei para o meu pai, só que tu pedia a ligação de manhã para chegar de tarde, né? Naquela época, para Barbosa. Liguei para o meu pai e disse, pai, nós vamos vender para o Mapping. E o meu pai disse assim, nós não temos produto para vender para o Mapping. Não, pai, nós temos. E nós tínhamos uma travessa de inox sem virola, porque nós não tínhamos a viroladeira, tá? Sem virola. E aí eu disse assim, eu vou levar essa bandeira. E aí tu tem que ter sorte na vida e estar no lugar certo. Eu falei com o Celso Sá, que era o nosso representante na época, e disse, Celso, eu quero dar uma chegadinha no Mapping. Clóvis, nós não temos nada para ir para o Mapping. Celso, eu quero ir para o Mapping.
Eu era um guri, eu tinha 21 anos, 22, tá? Eu quero ir para o mapping. E aí cheguei e fomos para o mapping. Só ele disse, temos que estar lá 6 horas da manhã porque tem fila, né? Não tem problema, vamos lá, 6 horas da manhã. Chegamos lá, lá por 8 horas, 8 e pouco, chegou o diretor do mapping, Rubens Fabero, um senhor de origem italiana. E quando ele chegou, bom dia, tal, e eu rapidamente, jovem é um negócio espetacular, né? Se é velho, tu fica todo cheio de dedos, aí, né? Ah, será que eu cumprimento ou não? Não, jovem, eu arrisquei e entreguei o meu cartão. Clóvis Tramontina, gerente. Aí ele disse, mas vem cá, o que tu é da Tramontina? Sou filho do presidente. Eu não sabia o que eu era, né? Sou filho do presidente, tu entendeu? Aí ele disse, entra aqui que vamos conversar um pouquinho. E aí eu entrei no escritório, no escritório dele, e aí ele me pediu para mim contar a história da Tramontina. Eu comecei a contar, mas eu queria vender, eu não queria contar a história, né? E eu disse assim, eu tenho aqui, eu quero vender para o MAP. Mas hoje a Nadir, ele disse que era compradora, ela está atendendo a Meridional, que era muito maior que a Tramontina, era uma coisa impressionante. E aí ele chamou a Nadir lá pelas tantas, depois eu insisti e a Nadir veio. E aí ela, quando viu o Celso Sá, ela disse, Celso, a Tramontina não tem nada. Não, eu quero te apresentar o novo gerente. E aí me apresentou, eu disse, mas eu quero vender para a senhora, né? E ela, eu acho que ela pensou. Depois eu fiquei sabendo que ela era amante do cara. Eu não sabia nem isso, nem eu ia competir com ela, né? Depois fiquei sabendo, tá? Que ela era amante do cara da Meridional. Já morreu, então agora não dá nem para ele contestar, tu entendeu? E aí eu disse assim para ela, eu tenho isso aqui, ó. Puxei a travessa e disse para ela, eu quero ir vender. E ela disse, louca para se livrar de mim, para voltar lá para falar com o Werner, né? Ela chegou e disse assim, me faz o seguinte, me faz um conjunto com 3 peças e eu te compro 10.000 peças. E eu disse, bingo, show de bola, né? Só que era o seguinte, era tamanho 18, 20 e 22, eu só tinha o tamanho 20. Puta. E me põe numa embalagem litografada. Puta, um cara de Barbosa, há 40 anos atrás, vai saber o que é embalagem litografada. Vou te dizer uma coisa, estou perdido, né, disso aqui. Mas quando saí daí, saí de lá do escritório dele, o Celso Sá me disse, eu vou te levar para um cara que vai te fazer a melhor embalagem que tu já viu. E me levou para o Vitor Caruso, que era da Santa Inês Flor de Maio, uma grande cartonagem de São Paulo. E esse cara viu aquilo lá e fez uma embalagem espetacular. Aí eu tinha outro problema. Vim para Farroupilha e vendi a ideia para o doutor Mário. Mário Bianchi, aqui de Caxias, que vocês conheceram. O Mário era um cara sensacional, tá? Só que eu tinha que convencer ele. Cheguei lá, imagina, doutor Mário, ó, fechei um pedido, 30.000 peças, né? E aí tudo, só tem um detalhe. É 3 tamanhos, 18, 20 e 22. Imagina a italiana, não vou te fazer, de jeito nenhum, não vou fazer, não tem. Eu disse, mas doutor Mário, espera aí, deixa ele mostrar a embalagem. Mostrei a embalagem para ele, vou te fazer. E foi um sucesso, tu entendeu? Foi um sucesso. Bom, depois, aí eu voltei para Carlos Barbosa em 83. Voltei para Carlos Barbosa, aí ficamos ali durante vários anos, né, trabalhando em outras áreas. E um dia eu dizia pro Hector Brenner, que era um presidente de uma agência de publicidade, tá, da Expressão Brasileira de Propaganda, que era a agência da Varig. Eu dizia, Hector, pô, eu quero ser presidente, estou preparado, tal, né? E aí o Hector me disse, mas vem cá, Clóvis, qual é a tua? Tu está preparado? Tu já fez algum curso no exterior, tal? Não, tá. Então faz o seguinte, pensa em alguma coisa para te conquistar o teu pai e o seu Rui. E aí eu entrei numa pós-graduação, tá, na Getúlio Vargas, depois fiz o MBA e tal. E aí, lá pelas tantas, quando nós voltamos do Japão, que foi a última coisa que aconteceu na nossa formação, o Eduardo e eu fomos convidados para sermos o presidente e o vice-presidente da empresa. Aí eu disse para o Eduardo, agora tem um outro problema.
como é que nós vamos se apresentar para os empregados que nós somos o presidente e o vice-presidente, que eles sempre conheceram o teu pai e o meu pai, tá? Eu sou jogador de futebol e namorador e tu é o riquinho, porque nós éramos conhecidos assim em Carlos Barbosa, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho conjunto com os... E eu conversei novamente com o Hector Brenner e ele me deu uma dica. Por que tu não faz uma reunião com todos os empregados? Na época nós tínhamos uns 3.000 funcionários. Aí eu disse, mas como é que eu vou fazer uma reunião com 3.000 funcionários naquela época, né? Ele disse, faz o seguinte, faz várias reuniões. E nós fizemos 90 reuniões durante um ano, onde pela primeira vez nós ouvimos os empregados, tá? Ouvimos o que eles tinham para dizer para nós, e nós, o Eduardo e eu, apresentávamos o que a Tramontina, quais eram os valores da empresa. Aí nós falamos pela primeira vez com eles de lucro, tá? Porque era um medo, era um tabu falar que a empresa tinha que ter lucro, né? Isso não, nós falamos claramente. E foi uma coisa que realmente deu um resultado sensacional. Bom, eu também nunca me conformei, tá? E sou uma pessoa altamente positiva, tá? E sempre encontro uma saída para problemas e dificuldades, né? Eu, quando vejo o pessoal falando da pandemia, vamos pegar o caso da pandemia, e casualmente eu tenho Medeiros aqui, que também fez parte, nosso diretor. Quando surge a pandemia, o Eduardo Escomação disse assim, Clóvis, eu acho que nós temos que fazer alguma... E aí o Eduardo disse, por que nós não montamos um comitê de gestão de crise? E nós montamos um comitê de gestão de crise. E eu era o presidente do comitê de gestão de crise. Nós reunimos com todas as pessoas, uma pessoa de cada empresa, um diretor, e dissemos o seguinte, primeira coisa, nós não podemos parar a fábrica. Primeiro o seguinte, ninguém pode ficar doente, tá? Nós temos que seguir os protocolos e não vai ficar doente. Mas nós não vamos fechar a fábrica, nós não vamos parar a fábrica. A fábrica tem que trabalhar. Gente, nós perdemos muito pouca gente. Na Tramontina, que pegou Covid dentro da empresa, nenhum, tá? Nenhum, tá? E detalhe importante, e a fábrica não parou nenhuma vez. Parou no início lá, que era proibido, que tinha os políticos que queriam que a gente parasse. De vez em quando aqui também, o Spagnoli, que é o presidente do nosso sindicato, tem que fechar a fábrica. Fecha ele, eu não vou fechar. Né, Paulo? É isso aí, né? Tem que fechar, né? Não fecha a fábrica. Fábrica tem que trabalhar. Avião tem que voar. Avião não é para estar no solo, e fábrica tem que trabalhar, tá? E teve no ano de 2004, aí foi um dos maiores lances da minha vida na área comercial. Surgia a China, e a China estava entrando aqui no Brasil com um monte de produto, e produto popular, e bem na nossa linha, né? Na linha de ferramentas, aí eu tive uma discussão muito grande com o... E vou dar um spoiler, assim, para tá no livro, aí vocês compram o livro para ler direitinho, tá? Compra o livro porque eu tenho que pagar o livro, né? Senão não tem graça, né? Tá? Tem que pagar o livro, né? Compre o livro. E tá no livro onde o Felisberto Moraes, que é um diretor nosso da fábrica de ferramentas, ele disse assim, para concorrer com esse pessoal, nós temos que fazer uma ferramenta profissional. E eu briguei com ele, olha, quase 2 anos, né? Dizendo que não era, a Tramontina não tinha condições e ele insistia com isso. E hoje a Tramontina já é líder no Brasil do mercado de ferramentas profissionais. Tá? Superamos os nossos concorrentes. Isso graças à teimosia da nossa equipe e à competência deles. E no final, em 2004, 2005, ali, eu fui para a China. E quando eu vi aquela Canton Fair, eu disse assim para o Viesli, que era o nosso diretor, que é o nosso diretor hoje comercial. Eu disse, Viesli, nós não temos como concorrer com esse pessoal. E o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo em 2002, no Japão e na Coreia. Eu cheguei e eu disse, Viesli, vamos para uma lancheria ali, vamos tomar um café. Nós estamos lá, peguei um guardanapo, escrevi seleção. Vamos colocar 11 produtos com preço de China e qualidade Tramontina. Nós negociamos com fornecedores, negociamos com os clientes, negociamos
com todo mundo, menos o governo que não participou de nada. Tá? O resto, todo mundo baixou margens, baixou custos, enfim, fornecedor de matéria-prima e resultado, a Tramontina dobrou de tamanho. Tá? Porque foi um negócio fantástico. E teve um lance espetacular com o Dr. Mário. Tá? Nós precisávamos vender um conjunto de panelas a R$ 118 ele tinha que sair da fábrica, para nós vendermos a R$ 199 no mercado. E o Dr. Mário disse, eu posso fazer 128. E eu forjei um pedido de 500 mil conjuntos, tá? E um bilhete de passagem aérea para a China, que eu ia para a China e comprar na China os 500 mil conjuntos se ele não fizesse a 118. Adivinha? Ele fez a 118 e foi um sucesso, tá? Foi um sucesso. Bom, uma das coisas importantes que eu aprendi quando eu fui a São Paulo, tá? Que nós gaúchos, o que nós estudamos, reitor, é impressionante. Tu vai pedir alguma coisa, deixa aí que eu vou estudar. Tu vai falar com outra, deixa aí que eu vou estudar, né? Não é assim? O paulista, eu cheguei lá, tu ia oferecer um negócio, era sim ou não. Eu disse, não, mas peraí, alguma coisa está errada aqui, ou nós ou eles, né? E eu via que eles avançavam mais rápido do que nós. Então eu disse o seguinte, vamos tomar decisões, tá? E não deixar para depois, né? Isso é uma das coisas que nós fizemos com muita objetividade e simplicidade, ok? Bom, este então era meu recado e dizer para vocês, tá? Que eu sou um sujeito otimista e, como diz o Karnal, eu não vejo o copo meio cheio, eu vejo como posso encher o copo, tá? Isso é diferente, tá? Nós temos que ver como é que a gente pode encher o copo. E dizer para vocês que eu sou um otimista, acredito no Brasil e não importa quem ganhar, dia 31 de janeiro, todos nós estaremos aqui com A ou B para trabalhar para o Brasil e para todos nós. Muito obrigado. Olha lá, ó. Nós vamos lhe acompanhar, então, seu Clóvis, para o nosso momento de perguntas nessa aqui ao lado. Posso tirar? Não, eu tô aqui, tô aqui. Uhum. O senhor quer mais uma aguinha? Quer mais uma água? Não, obrigado. Tudo certo. Presidente, por gentileza, convido o senhor para o nosso momento de perguntas. Lembrando que já podem, então, as perguntas serem realizadas pelo Slido, mas a gente começa com o nosso presidente do Conselho Superior, o Davi, ao microfone. Parabéns. Tudo bem, Clóvis? Para mim, desculpa, eu cheguei um pouco atrasado aí, mas tô eu, o Daniel e o Alexandre estamos aí, porque não podia deixar de comparecer aqui. Clóvis, é muito difícil administrar empresas e vocês já passaram dos 100 anos. É uma pergunta bem simples, mas ela, não sei, os valores que você tem hoje, passando 100 anos, são os mesmos valores dos fundadores, teus avós? Essa é a primeira pergunta. E segundo, a Tramontina na minha casa também, o que eu tenho lá em casa, eu acho que desde ferramentas e tudo é Tramontina. Eu adoro o trabalho que vocês fazem e a expansão da Tramontina, ela se dá, ela usa os negócios que vocês imaginam que é o mercado que puxa a Tramontina. Como é que vocês direcionam normalmente, porque são vários negócios, né?
E como é que se coloca fora do país também? Se montam mais fábricas lá ou sai mais daqui? Essa é a pergunta. Perfeito, Davi. Bom, Davi, em relação aos valores, sem dúvida nenhuma, são os valores da minha avó e do meu avô, tá? A minha avó foi uma visionária, tá? E o meu avô também. Porque tu imagina meu avô sair lá de Santa Bárbara, ouve que chega o trem em Carlos Barbosa e vai a Carlos Barbosa porque ele era um pequeno artesão de canivetes modelo Santa Bárbara. Ele vai lá porque ele vê o trem chegando, que ele via a possibilidade de crescimento, tá? E a minha avó vai com ele, depois eles casam, vai com ele para lá e vai a Porto Alegre vender. Ela já era uma vendedora naquela época. E tem uma passagem da minha avó que eu fico impressionado. Eu sou um homem de vendas. E eu tenho uma carta manuscrita dela de 1959, tá? Onde ela escreveu para Ferragem Caxiense, aqui de Caxias, que ela tinha mandado um pedido para eles, uma entrega, e ela pediu para eles por carta, na época, claro, por carta, fez uma consulta para saber se tinha recebido bem a mercadoria e se estava vendendo. Imaginem, ela já fazia um pós-venda naquela época, tá? Naquela época. Então, os valores são deles, tá? A minha avó foi uma mulher que manteve a empresa viva de 39 a 49, com 13 empregados, também 13, outra vez que o 13 é bom, tá? Né? E ela manteve, e fez uma coisa assim, manteve a fidelização deles com ela. E no aspecto de onde é que a Tramontina procura se inspirar para o crescimento? Tem várias oportunidades, mas a primeira dela, e a mais importante, nós temos que ter o líder. Se nós tivermos um líder, vamos pegar esse último projeto nosso, que é a porcelana em Pernambuco. Ali tem várias coisas. Primeiro, nós temos uma pessoa que era o Rui Baldasso, que é o Rui Baldasso, que nós queríamos dar outras oportunidades para eles. Temos o Nissola, que é o pai da Dione, a Dione está aqui, o pai do Nissola estava se aposentando e nós queríamos dar um projeto para ele, tá? E o Nissola, e aí nós pensamos, qual é o mercado que a Tramontina pode atuar? E nós pensamos na porcelana, porque a Schmidt estava declinando e nós tínhamos uma parceria com o Oxford e a gente via a possibilidade. E o Décio da VEG, que é o dono da Oxford, muito meu amigo, ele sabia que nós íamos experimentar o mercado para depois colocar uma empresa. E ele foi muito bom parceiro com a gente nesse sentido. Então, é por aí que a gente faz, baseados na pessoa e na oportunidade de negócio. Mas não tem estudos, pesquisas, essas coisas. Não, não tem nada disso, tá bom? Vocês terem respondido. Rubem Bise, nosso vice-presidente de indústria e vice-presidente do CIMEX, diretor de relações institucionais da Marco Polo, e pronto. Senhor Clóvis, primeiramente, parabéns pela sua palestra e parabéns pela sua empresa. Em 1990, eu tive a oportunidade, com o Ungarato e o diretor financeiro de vocês, de ir para o Japão e para a Coreia. Para a Coreia, não, para Singapura. E nós estávamos caminhando lá. Disse, vamos testar mesmo se a Tramontina é boa mesmo aqui. Aí tinha uma vendazinha bem pequena. Digo, vamos apostar se tiver produto Tramontina aí ou não. E fomos lá e perguntamos, tem produto Tramontina? Aí o cara mostrou uma linha de produto Tramontina, em 1990. Então, parabéns pela sua penetração em 120 países e em todos os mercados aí relevantes. Mas os meus colegas aqui pediram para fazer duas perguntas ao senhor. Primeiro, por que o senhor fez um time de futebol e o que o time de futebol lhe trouxe de experiência? E o segundo, como é que será o comércio no futuro? Vai ser ainda presencial ou vai para o mercado virtual? Perfeito. Bom, primeiro o time de futebol, porque eu era péssimo jogador, tá? Eu era péssimo jogador e aí eu tinha um time de futsal, tá? Era o Real. Só que o meu time era ruim. Eu só perdia pelo time do meu primo, né? O Sérgio Guerra, né? E não ganhava uma dele. Aí em 76 eu disse assim para ele, eu tinha montado uma bela de uma equipe,
tinha contratado uns jogadores de fora tal. E eu disse para ele, Shey, se eu perder o campeonato esse ano, eu quero te dizer uma coisa. Eu vou disputar o estadual. Eu nem sabia o que era estadual na época, tá? Né? Vou disputar o estadual. Mas eu vou fazer o seguinte, para mim disputar esse campeonato, eu preciso do teu time. Vamos juntar os dois times e vamos fazer uma coisa para Carlos Barbosa. E tinha o dono da lancheria, onde é a Times Square de Carlos Barbosa, onde tudo acontece. Lá acontecem os namoros, as brigas, a política, tudo mais. Times Square. O Aldo Pontin chegou e disse assim, por que você não bota o nome Carlos Barbosa? E nós botamos o nome Carlos Barbosa e colocamos as cores da laranja mecânica, que era a Holanda, que era a sensação da época de seleção, o preto do River, do time do meu primo, e o branco do Real, que era o meu time. Então foi um negócio assim. E foi um sucesso. Isso aí eu quero dizer o seguinte, isso aí deu para a Tramontina, inclusive, como principal sponsor, principal patrocinador, uma visibilidade muito grande a nível de Brasil e de mundo. E outro detalhe, e uma jovialização da marca, que isso foi muito bacana, foi uma jovialização da marca. Bom, em relação ao futuro do varejo, eu acho que o varejo vai ser misto, tá? Vai ser presencial e vai ser virtual. Não existe uma coisa ou outra, vão ter as duas. O Andreas abriu uma loja agora aqui em Farroupilha essa semana, né? Com outro nome, né? Ali na, como é que é? Vantajão, tá? Vantajão, tá? Tem que ver a lotada. Por que o pessoal não compra pela internet? Não, o pessoal quer ir lá, quer experimentar, quer sentir. Então, eu acho que o futuro são as duas coisas. Só que, claro, a lojinha, aquela de uma vez que tu pegava com a concha o arroz, não pode ser mais assim, entendeu? Tem que evoluir também nesse sentido. Mas eu quero te dizer que vai ser as duas coisas, tá bom? Obrigado. José Quadros dos Santos, presidente da nossa Fundação Universidade de Caxias do Sul. Seu Clóvis, eu, na verdade, não tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu tenho que fazer um agradecimento ao senhor aqui de público. Muito obrigado pela sua participação importantíssima na campanha de ampliação do Hospital Geral. O seu grupo, além de uma ajuda substantiva financeira, também está sendo o responsável por grande parte, eu diria, acho que 95% dos equipamentos elétricos prediais desse novo prédio. Então, em nome de 49 municípios aqui da região, que é o âmbito de atuação do Hospital Geral, e também de quase 2 milhões de cidadãos da região, gostaria de registrar aqui em nome da instituição, da Fundação Universidade de Caxias do Sul, das suas mantidas e do Hospital Geral em particular, o nosso muito obrigado por esse gesto tão nobre que a sua empresa realizou. Muito obrigado. 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 Seu Clóvis, eu tenho um pedido aqui do Júlio Chiapin, que é coordenador da nossa SIC Jovem. Ele pede que o senhor deixe uma mensagem para os jovens empresários e para a juventude brasileira de modo geral. Bom, primeira coisa, eles têm que querer. Tá? O jovem tem que querer. Tá? Se não quer, não vai acontecer nada. Tá? Então tem que querer. Depois, quando fizer um empreendimento, ele tem que pensar, tem que ter foco. Tá? E tem que entender que tem que correr riscos. Tá? Não adianta imaginar qualquer negócio se tu não correr riscos. E o que é correr riscos? Tu tem que saber até onde tu pode ir, né? Por exemplo, eu lembro na crise de 2008, nós quase quebramos, por erros nossos, tá? Nós entramos naquela coisa dos derivativos, né? E nós estávamos endividados. Aí, um dia, o senhor Rui chegou para mim e disse assim, Clóvis, o nosso problema vai ser crédito. Porque, te lembra, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Quebrou Lehman Brothers, se não me engano, tá? E aí não tinha mais dinheiro.
E aí eu lembro bem que o presidente do Banrisul era o Fernando Lemos, né? E aí, um dia, o pessoal da RBS me convidou para um jantar, e nesse jantar tinha a Ieda Cruzius, a governadora, e o Fernando Lemos. E eu lembro que ele disse o seguinte: Clóvis, a Tramontina, por favor, não demitam ninguém. E eu disse: governadora, nós nunca demitimos pessoas, isso é uma prática da nossa empresa. Mas é o seguinte, eu sei que vocês estão passando por dificuldade. Seguinte, se vocês precisarem de 50, 100 ou 200 milhões, esses são números hipotéticos, o Banrisul está aqui para fazer esse aporte. Eu disse, pô, aí eu liguei para o seu Rui, eu disse, seu Rui, nós temos crédito. Ele disse, bom, então agora deixa conosco, tá? E aí nós, com aquilo lá, pegamos o dinheiro, recuperamos, ou pagamos já tudo mais, e crescemos muito mais. Então é o tipo da coisa, o empreendedor jovem tem que saber o limite de correr riscos, tá? Mas tem uma coisa que tem que cuidar, cuida do crédito e seja trabalhador. Não pensa só em fantasias. E não adianta imaginar que o retorno será em 30 dias ou 60 dias, porque a juventude tem pressa, né? E isso não vai acontecer, tá bom? Bem, Paulo Spagnoli, diretor da... Ô, seu Clóvis, desculpa eu chamar de seu, eu sei que o senhor não gosta muito, mas é só para fazer um agradecimento também. Apesar de nós termos fechado a Tramontina, o senhor foi muito gentil e ajudou aí com a pandemia. Foi uma das 3 empresas, junto com o Randon e Marco Polo, que fizeram a maior contribuição para que nós não parássemos, né, e nós tivéssemos a possibilidade de fazer um protocolo e voltarmos a trabalhar depois daquela parada que não foi por nossa vontade, sim por vontade de quem não gosta de trabalhar, na realidade, né? Então, só tenho que agradecer ao senhor, e depois eu vou fazer um outro agradecimento quando o senhor subir no Cimex e olhar o que vocês fizeram para a gente lá. Então, muito obrigado, e continua com essa sua essência, tá? Porque não tem outra palavra, essa essência que é isso que o Brasil precisa. Obrigado. Obrigado. Milton Corlatti, nosso ex-presidente aqui da casa, diretor da Miletour Viagens. Boa tarde, Clóvis. Já tinha te cumprimentado lá fora, mas tu fizeste eu lembrar muitas coisas antigas no teu comentário. Eu fui funcionário da Varig, aqui em Caxias do Sul, no período de 77 a 97. E nós atendíamos a Tramontina, como atendíamos a Randon, como atendíamos várias empresas. Uma pena que elas foi. Mas, na realidade, eu quero agradecer a Tramontina, em nome da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, que o presidente está aqui, pelas doações que a Tramontina fez para nós. Fez uma campanha com os fornecedores no exterior, na Europa, e nós começamos a receber doações em euros aqui pelo Banco de Farroupilha. Então, nós temos que agradecer, assim, do coração, a vocês todos da Tramontina, que é uma grande família, além de todas as peças que foi mandado lá para a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais. Então, em nome dos nossos 180 usuários, muito obrigado. Obrigado. Isso eu tenho que fazer justiça a uma coisa, tá? Isso sempre foi liderado pelo falecido Dr. Mário, né? O Mário Bianchi foi uma pessoa visionária nesse sentido. Ele disse assim: nós temos que ajudar, tá? Isso foi muito bacana, tá bom? Seu Clóvis, nós temos mais um questionamento aqui, e a pergunta vem do Jefferson Diniz. Qual a maior conquista comercial do Clóvis dentro da Tramontina? Eu acho que teve duas, tá? Uma foi o projeto de chinesização,
tá? Eu acho que isso foi fantástico. E outra foi o aspecto quando eu criei como é que é? A divisão de linhas da empresa, que foi uma quebra de paradigmas. O Fribel está aqui, que é um diretor comercial, participou da época também, né, Fribel? Você lembra? Foi a divisão de linhas, porque tu imagina o seguinte, todo mundo vendia tudo na Tramontina, e aí de repente eu tirar do pessoal que quem vendia ferramenta não ia mais vender utilidades. Meu Deus do céu. Meu pai disse, tu é louco, vocês vão, agora sim a coisa vai mudar, o custo vai aumentar. Eu disse, não pai, agora nós vamos ficar focados e vai ser um show. E realmente, então, essas duas coisas foram sensacionais. Mas eu acho que a maior conquista comercial da Tramontina foi feita pelo Eduardo Escomação. Quando ele tinha uma visão do pai dele, do seu Rui, a visão de exportar, né? Mas a Tramontina realmente entra no mercado internacional para valer 1986, quando vai para os Estados Unidos. Quando põe um pé lá nos Estados Unidos. Aí realmente a Tramontina muda de patamar na área comercial. Isso se deve à área internacional. Isso realmente se deve ao Eduardo. Muito bem. Quero lembrar a todos que o livro do seu Clóvis Tramontina está à venda, aqui na entrada do restaurante, e gentilmente, logo em seguida, ele vai fazer um autógrafo, uma dedicatória muito especial, né, seu Clóvis? Nós temos que tirar a impressão do livro, não é isso? Ah, claro, porque precisa vender, né? Tem que vender. Eu disse para o Ledur, onde é que está o Ledur? Deixa eu ver, que é o editor. Está lá. Onde é que está o professor? Está lá atrás. Eu disse para o professor Ledur, eu vou lançar o livro, só tem uma coisa. Olha o número 1, eu quero vender mais que o Paulo Freire. Ele disse, é uma questão de tempo. Tá bom, então. Eu já ouvi dizer que está próximo. Está próximo. Logo, logo passa. Seu Clóvis, é muito gostoso, é muito saboroso, é muito delicioso ouvir a história contada pela própria história viva. É muito diferente alguém contar a sua história. O senhor a contando é muito mais delicioso e o senhor nos deu esse privilégio de ouvi-lo hoje, com essa riqueza de entusiasmo, de alegria, de espontaneidade de enfrentar os problemas da vida. E juntando com as suas considerações finais, eu quero lhe colocar um questionamento que eu coloco a todos os nossos palestrantes que vêm compartilhar sua história inspiradora conosco. Certamente, em algum momento da vida, da sua caminhada, o senhor se deparou com um problema muito grave, muito sério, e que colocou em dúvida tudo isso que o senhor brilhantemente contou para nós. Junto com as suas considerações, se o senhor puder compartilhar um pouco, teve um problema e se teve, como é que eu saí dessa chincana? Eu tive uma marca terrível, né? Tá? Há 40 anos atrás, fui premiado com esclerose múltipla, tá? E aí, levei 6 anos para ser diagnosticado. O Dr. Matana me consulta até hoje, aqui de Caxias, tá? Me acompanhou toda essa história. E o Dr. Matana, e fiz exame disso, exame daquilo, tal. E aí ele me pediu uma ressonância magnética nuclear na época, tá? E eu pensei, esse cara está me pedindo porque ele sabe que eu tenho dinheiro e quer que eu vá fazer em São Paulo. Isso aqui custa $3.000, na época custava $2.000, $3.000, era uma loucura, tá? E eu disse, não vou fazer, tá bom. E fiquei assim, 6 anos, tá? Aí um dia estou numa reunião com o Hector Brenner, esse homem foi muito bacana comigo, esse presidente dessa agência, e aí ele me viu que eu estava me dando uns tapas na cara, né? Não conseguia me coordenar direito e tal. Ele disse, o que tu tem? Não, estou assim, tá. Vou te levar para um médico em São Paulo, tá? E me levou, era o Dr. Milberto Scaff, tá? Cheguei lá, aí o cara começou a me consultar, e eu comecei a falar, ele disse, não, calma, eu vou te consultar, não é tu que... Porque eu queria me consultar, tá? Eu disse, calma. E aí ele disse, tu tens que fazer uma ressonância magnética nuclear. E eu disse para ele, mas o meu médico pediu. Eu disse, mas por que tu não fizesse? Porque eu acho que não precisa. Tu vai fazer agora. E me levou no Einstein para mim fazer a ressonância. Aí
De onde deu outra? Esclerose múltipla. Cheguei aqui no Matana, entreguei para ele, eu fiz uma pergunta para ele. Doutor Matana, eu quero saber uma coisa. Eu vou morrer com isso ou eu vou morrer disso? Não, tu vai morrer com isso. Então é o seguinte, vamos tratar. Aí eu comecei a tratar, tu entendeu? E felizmente agora já tem tratamento, desde 99, tá? Eu não tenho mais nenhuma crise, mas as sequelas ficaram de antes, né? Agora tem medicação, sem problema nenhum, a pessoa vive. Então, é o tipo da coisa. Eu disse assim, e eu vou viver. Tem muita gente que ficaria o seguinte, ficaria em casa, tá? Não viajaria mais por problema de dificuldade. Eu levo minha cadeira, eu tenho as gurias que vão comigo, as gurias bonitas, espetacular, tu imagina. Tu acha que eu vou fazer o quê? Não vou perder essa oportunidade, né? Sem problema nenhum. Tá? Então, é o tipo da coisa. Dificuldades tem, tá? Dificuldades tem. E em relação à empresa, eu tive várias dificuldades, mas não desanimei nunca e sou um sujeito sempre otimista, porque além de tudo nós temos 11 mil pessoas que dependem da gente, tá? Eu sempre digo que a minha caneta é muito pesada, porque se eu fizer para a direita ou para a esquerda, pode mudar completamente a vida das pessoas. E é isso que nós temos que ter a consciência e pedir a Deus para nos dar serenidade de fazer bem feito, tá? Então é isso. Muito bem. Senhor Clóvis, mais uma vez, muito obrigado por ter escolhido a SIC Caxias para estar no dia de hoje, por ter, de forma tão transparente, compartilhado da sua história conosco. Eu tenho certeza que o senhor motivou a muitos de nós, aqui na plateia, a seguir o seu caminho, os seus passos. Muito obrigado a cada uma das senhoras e dos senhores aqui presentes por terem escolhido a SIC para estar hoje. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, nós iniciamos o receptivo do nosso encontro de gigantes, que se inicia às 8h30 da manhã. Eu estou colando aqui no cantinho, porque eu estou atrapalhando os horários, né, Fran? E na próxima quinta-feira, às 12 horas, nós teremos, então, o candidato a governador do estado, Onyx Lorenzoni, nesse mesmo palco. Muito obrigado, uma boa e produtiva semana a todos. Obrigado. RA SIC Caxias.